Salve, salve, galera. Bora decolar essa nave mais uma vez. Segundo episódio aqui do Incomum Podcast, o podcast da Imagic Group começando. Tem algumas coisas para dizer assim rapidamente. Em primeiro lugar, quero agradecer por todo o carinho em nosso primeiro episódio. Galera aí geral que assistiu, que veio elogiar, que veio dar um toque, uma sugestão. É isso mesmo, gente. A gente está esperando esse feedback de vocês, tá? Em segundo lugar, já peço sim, desculpa de antemão. Sofri com uma gripe forte aí alguns dias atrás, mas já estava vacinado, inclusive contra a gripe. Já estou me recuperando, tem só um pouquinho de rouquidão na minha voz, mas não é eu que vou falar o tempo todo aqui. A gente tem uma convidada bem bacana para falar com a gente, tá? E é isso. Atenção você que é estudante, atenção você que é uma pessoa que quer entrar na área da arte, da moda, do design, do stylist, do figurino, você que quer entrar nesse meio maravilhoso. Temos aqui uma das maiores, se não a maior referência neste assunto do Brasil, Helena Divi. Divi, obrigado pelo convite. Aliás, obrigado por aceitar o convite, por vir aqui no Incomum, acreditar no nosso projeto, trocar uma ideia com a gente. E estou muito curioso, tenho muita coisa para te perguntar. Obrigado por ter vindo aqui. Imagina, tá? Assisti o episódio anterior, ficou o máximo, vocês estão arrasando. Sim, o Incomum é o primeiro podcast, vale dizer, em realidade estendida, gravado em cenário virtual, com aplicação em realidade estendida em tempo real. Isso é inovador. Somos o primeiro podcast a fazer isso no Brasil, tá? Talvez vocês não estejam vendo, mas a gente está com uma parede verde aqui, só que vocês aí enxergam um cenário todo cheio de camadas, um cenário todo cheio de luzes, de profundidade, de perspectiva. Isso é realidade estendida, beleza? Mas aí, Dibi, vamos começar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Em primeiro lugar, queria saber um pouco mais de você mesmo, da sua pessoa, onde você nasceu e onde você foi criada. Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu nunca morei lá. Eu morei um pouco em Santo André, depois eu fui para Taubaté, onde eu passei a maior parte do tempo. Não conheço a grávida, não conheço o policial Batman, não conheço a maior parte das caricaturas de Taubaté, mas é um bom ambiente para você ter criatividade, porque olha, tudo que acontece em Taubaté é mágico. Ganha perspectivas nacionais, né? Aí eu vim para São Paulo para estudar e acabei ficando. Quando você veio? Eu vim em 2013. Já tem quase uma década de paulistânia aí no currículo, né? Ainda não superou meu tempo em Taubaté, mas tá quase. Bacana, cara, bacana. Por isso que quando você chegou aqui, a galera começou a falar, Taubaté, Um beijo pra galera de Taubaté. Figurinista de Taubaté, não mentira. Olha, as pessoas, elas com certeza já conhecem um pouco do teu currículo. Você se autodenomina uma figurinista, uma arte criadora e uma palavra que eu acho muito interessante, que é a multimina. Você é uma multimina, né? As pessoas vão entender um pouco mais sobre esses termos no decorrer da nossa conversa, mas antes da gente falar do presente, qual foi o seu primeiro contato com as artes? Qual foi o seu primeiro contato com esse mundo? O que te despertou uma vontade de ir para esse lado? Antes de, profissionalmente, eu ter contato com a área das artes, a minha mãe é arquiteta e artista visual, então dentro de casa eu tive muito contato, assim, de brincadeiras serem brincadeiras mais lúdicas, de exercícios, assim, toda sexta-feira ela levava todos os meus amigos pra gente aprender a pintar, então sempre teve uma coisa, assim, em casa muito artística. Puta, legal. Aí eu resolvi fazer teatro quando era criança e ninguém queria fazer os figurinos, então eu ia lá, desenhava os figurinos, acompanhava a confecção, então eu sempre tive essa afinidade. Aí no colegial também comecei a escrever para revistas, essas revistas teens, assim. Sim. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero ser jornalista de moda. Eu queria no começo ser jornalista de moda. Mas olha só, foi bem a época dos blogs, então começou essa transição para o digital, e aí quando você entra na faculdade, você acaba se deslumbrando com a parte de criação, e aí sim, eu mudei um pouco de rumo. Mas você fez faculdade de jornalismo ou de moda? De moda, fiz faculdade de moda. Ah, sim, beleza, entendi. Você citou aí que a sua mãe já tinha, tipo, um tratamento artístico dentro da sua casa, isso é muito importante.
A pessoa, quando cresce com a arte ali à sua volta, ela absorve isso e, com certeza, isso se manifesta pelo resto da vida. É importante o lance de ser educado com arte, né? É importante o lance da educação e da arte estar presente na educação, você não acha? Acho completamente. Acho que, assim, não só nos currículos escolares, mas dentro de casa também. Eu acho que as disciplinas, elas são todas muito complementares. Desde disciplinas um pouco mais tradicionais, matemática, física, até as áreas das artes, assim. É tudo muito complementar. Um vai ajudando o outro no desenvolvimento, assim. Sim, total. E um lance que você falou também que eu achei interessante é: ninguém queria fazer figurino, eu fui lá e fiz. Eu fui tapar essa lacuna, vamos dizer assim. E ali você começou toda essa ala profissional que você tem, que você conquistou, essa carreira que você tem até hoje. Então, agora sim, falando um pouco mais profissionalmente, como que você começou na área? Quais foram as suas primeiras oportunidades, seus primeiros trabalhos? Como é que foi o início de tudo? Eu brinco até com o Multimina, porque eu comecei no estilismo. Então, eu era assistente de estilo em um ateliê. E Explica o que é estilo. 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 Ah, tá. Assim, a gente tem algumas profissões dentro da moda, muitas profissões, mas na parte de criação, o estilo é quem faz roupa para coleção. Então, as roupas que a gente compra, assim. É interessante saber isso, porque as pessoas elas acham que moda é só moda. Tipo, moda é o desfile. E não é isso, cara. Moda é um compilado de artes. Exato. Né? Se você parar pra pensar, todo mundo se veste. Com certeza. Então, assim, começando por expressão pessoal, começando por necessidade de proteção, tem mais de 50 profissões relacionadas à área da moda, e a gente acaba ficando muito limitado à alta costura e os desfiles mesmo, mas se você parar para pensar como consumidor, pensa nessa outra cadeia que tem do outro lado. Então, tem o modelista, tem o costureiro, tem a piloteira, é uma cadeia muito grande. Mais próximo da minha profissão mesmo, a gente tem algumas principais, assim, que é consultoria de estilo, estilista, que aí é quando eu falo assistente de estilo, é assistente do estilista. Figurinista, stylist, personal stylist. Então, essas profissões acabam se misturando bastante. E eu comecei num ateliê que fazia roupas na Vila Madalena, uma estilista, assim, que eu acho fenomenalmente muito referência, rica, assim. Ela é muita referência. E ela falava assim, aqui dentro a gente tem que ser multimina. Que a gente vai criar... É dali que você trouxe isso, então. Exato. Que foda, mano. Quando eu entrei, eu comecei, assim, a gente ficou sem a vendedora, então eu atendia, eu fazia financeiro, eu fazia RH, eu fazia ficha técnica, eu fazia tudo. Então ela falava assim, calma, você é multimina, você é multimina. E aí ficou, assim, pode pessoa crer. que faz tudo. E, mano, isso aí que você falou é muito verdade. Tipo, as pessoas, algumas pessoas acho que imaginam que o mercado de trabalho como um todo é fazer uma coisa só. Mas quando você se insere, mano, principalmente ali no começo, é muito comum esse lance de fazer de tudo um pouco. Principalmente na área da arte, cara. Na área da produção, do backstage. Você tem que correr atrás de uma coisa aqui, de outra ali, de outra lá, e de outra atrás, de outra na frente. Enfim, é assim, essa correria, né? É muito orgânico. Total. E aí, lá eu trabalhava com criação, né? Com estilo, roupa. Só que eu comecei a achar que não era suficiente. Eu queria me comunicar. Então, eu via a riqueza desse backstage de pesquisas, que ela viajava em brechós pelo mundo e recriava peças. Mas quando eu estava na loja, quando eu fui para a loja atender como vendedora, eu comecei a ver que esse processo se perdia completamente. Porque quem vai comprar procura uma cor, procura um tamanho, não procura uma história. Aí eu fiquei, como que eu posso contar uma história através da roupa? Olha só, storytelling na moda. Aí eu fui trabalhar com figurino. E aí, como é que foi esse começo? Como é que foi ir trabalhar com figurino? Como é que você começou? Conta mais. Eu comecei estagiando na TV Cultura. Então eu já massa. comecei num lugar de imaginário. Bem massa, Bem massa. E aí, daí eu não parei mais. Aí eu comecei a trabalhar com cinema, fiz algumas séries, reality show. Saquei. Até que eu comecei a trabalhar com artistas. Vestir figurino para cantores, bandas. E como é que é o lance de ser figurino? Eu acho que não é só escolher uma roupa. Como é que você define o lance de ser figurinista hoje no mercado, assim? Porque se você olhar, tem um significado vestir uma roupa, igual você estava me falando. Tem um significado vestir uma cor, tem um significado. Como é que é esse lance de ser figurinista, assim, por trás dos olhos?
Eu acho que para cada um dos ramos, você tem uma abordagem diferente. Então, quando você está trabalhando na dramaturgia, quando você trabalha na televisão, começar pela ordem que eu falei, trabalhando na televisão, nos programas de linha, você atende, o figurino ele tem que ser o que menos aparece. Então, por exemplo, eu vestia muito jornal. No jornal, você não pode escolher uma peça com uma cor que tenha uma simbologia política, por exemplo. O apresentador do jornal. Exato. Ele não pode ir, tipo, de Ele não pode ir de vermelho. um azul marinho ou um vermelhão. Tipo, Exato, entendi. ele tem que ir com cores mais neutras. Entendi. Então, a gente vai escolher cores que não... Por exemplo, se ele vai dar uma notícia triste, ele não pode estar com um amarelo gritante. Ah, faz todo sentido. Então, você tem que... O figurino tem que ser o que menos aparece. Não vai ter protagonismo. Então, você tem que aprender a trabalhar com o não protagonismo da peça. Mas isso na TV, é bom ratificar, né? Nos programas de linha, como você disse. Exato. Aí, quando você vai para dramaturgia, é outra história. Você está trabalhando com... Que é o que eu mais gosto, para ser bem sincera. Ah, que legal. Você está trabalhando com um roteiro fechado, uma obra fechada. Então, você já tem o começo, meio e o fim. Então, para você criar a imagem dessa personagem, é um processo complexo, mas você consegue traduzir as nuances psicológicas que você tem ali no roteiro em roupa. E aí é uma pesquisa Entendi. de ler, entender o que essa personagem faz, até propor para o diretor, olha, e se ela fosse bailarina? Então, vai ter algumas coisas do balé na roupa da pessoa. Entendi, cara. Que doido isso. E eu penso assim, muitas vezes, um artista, falando de artistas propriamente dito, ele pode manifestar uma ideia, expressar uma ideia, muito além da sua própria arte. Então, por exemplo, um músico, ele pode expressar uma mensagem além da sua música. Por exemplo, na capa do seu álbum, na semiótica de um videoclipe, na estética de um videoclipe, e na própria roupagem que ele usa ali em cima de um palco, em um show. Como é que é esse lance de comunicar os sentimentos de um artista através dessas outras lacunas, assim, além da sua própria arte? É legal você perguntar isso, que esse foi o tema do meu mestrado. Meu mestrado foi exatamente sobre a semiótica do figurino do artista na indústria fonográfica. Olha só. Diferente do programa de linha e da dramaturgia, o artista ele é uma obra aberta, em construção e com opinião. Então, é um trabalho em que, ao meu ver, o figurinista tem que trabalhar em conjunto com o artista. Você pode propor e criar uma imagem e falar, ó, tá aqui a sua personagem vista. Mas acredito eu que o processo é muito mais interessante quando o artista quer contar essa história junto. Então, você tá ali para lapidar o que ele quer contar. Então, ele vai falar sobre a temática do álbum dele, o que ele tá querendo contar, sobre o que são as músicas, sobre o que é o projeto. Então, ele vai dividir com você um pouco disso que ele tá tentando comunicar. E aí, o seu papel como figurinista é dar uma filtrada para poder apresentar propostas para ele. Olha, e se a gente for por esse caminho? Você quer chamar a atenção agora? Agora não, não vamos chamar a atenção. E aí tem uma coisa da repetição, que eu acho que ela é muito eficaz no início da carreira dos músicos, dos artistas, e que para o artista é muito difícil de entender isso, porque a gente, como pessoa, está o tempo todo mudando. Então, usar coisas iguais para o artista é muito cansativo. Ele acha que ele não está apresentando nada novo, sabe? Sim. Normalmente, quando um artista lança um trabalho, um EP, um álbum, que seja, tem um tempo de validade esse trabalho. Tipo, ele sai em turnê, ele vai fazer um trabalho, vai lançar os videoclipes desse álbum, mas isso dura, tipo, sei lá, não é uma regra, tá? Mas dura, sei lá, tipo, um semestre. Você tá falando disso, tipo, ó, nesse semestre vamos trabalhar com uma comunicação assim, aí a partir do outro semestre a gente pensa numa outra estética, é mais ou menos isso que rola. Exato. Assim, não existe uma regra, né? É muito difícil travar, porque é caso a caso, e o mais bonito é que é caso a caso, porque senão a gente teria uma pasteurização completa. Mas é isso, se ele vai trabalhar aquela música durante 6 meses, vamos criar uma comunicação? Porque naquele momento é interessante, mas pode ser que em outro momento para esse artista não seja interessante ter nada igual, então ele vai estar sempre diferente. E eu acho que essa é a graça, de você entender e conseguir propor para o artista como desenvolver isso. No meu mestrado, por exemplo, um dos exemplos que eu tenho é o da Madonna, que nos 5 primeiros anos ela usava sempre a mesma variação de roupa. Então era o cabelo loirinho, todo rebelde, o lacinho. No início da carreira dela, você fala? Exato. Entendi.
E aí, o lacinho, as cruzes, as correntes, umas sobreposições, quase sempre as roupas eram preta e branca. Então, ela repetia muito uma fórmula de se vestir. E depois que ela conseguiu notoriedade, que as pessoas já identificavam ela, associavam a música à pessoa, ela começou a mudar, e mudar frequentemente. E aí agora que ela tenta se comunicar com o público mais jovem, ela retoma isso. Porque as pessoas mais jovens conhecem essa imagem. Elas sabem o que é a cruz, elas sabem o que é o lacinho no cabeça, mas elas não sabem quem é a Madonna, a geração Z. Pois é. E aí ela recupera através do Doido. figurino. Então eu acho isso muito legal, porque você cria um boneco. Quando você consegue criar um boneco da pessoa, aí eu acho que você fez um sucesso no figurino. Sim. E eu queria te perguntar o seguinte. Como é que você consegue, quando chega um trabalho para você, como que você pensa, quais são os seus processos criativos para pensar artisticamente? E como é que você consegue transpor essa ideia na prática, assim? Tipo, é um bate-papo que você tem com as pessoas? É uma pesquisa de referências que você apresenta? Como é que rola isso, assim? Tipo, ó, tive uma ideia, deixa eu te apresentar. Como é que é? O processo varia também de caso a caso e produto a produto que a gente está entregando. No caso dos artistas, costuma ser muito uma via de mão dupla. Eles já chegam mais ou menos com algumas referências, queria ir mais para esse estilo. Eu gosto de desenhar do zero. Então, eu gosto de fazer um croquis ou customizar as peças, porque eu acho que fica mais único, assim, fica pessoal. Com certeza. Então, vem as referências deles, aí eu tomo outras referências para passar. Beleza, essa é a referência? Aí eu desenho um croquis e a gente começa a parte de produção, escolha de tecido, materiais, desenvolvimento da modelagem, até poder fazer a prova de figurino. Mas nem sempre é assim, porque o prazo acaba sendo um grande limitante. Então, às vezes a gente tem um processo muito curto que acaba sendo no styling mesmo. E como styling, eu quero dizer, você ter disponível uma produção de figurino e você ir montando na pessoa a combinação que vai propor alguma imagem interessante. E como que é a estratégia, assim, que você usa? Tipo, olha, você me trouxe essa ideia, você quer comunicar tal coisa, como que você usa a semiótica para traduzir isso no artista, assim? Você entende? O quanto que é importante para o artista que tenha o seu lado criativo ali, colocando as ideias no trabalho dele. Porque se não tiver isso, se não tiver o seu olhar artístico, aí prevalece a ideia que o artista trouxe e tal. E aí tem um choque, vamos dizer assim. Você aborda, você fala, olha, não, vamos trabalhar a tua ideia aqui assim. Aí você coloca as suas ideias, a sua estratégia de semiótica ali no trabalho dele. Há um choque, assim? Como é que é essa parada, assim? Às vezes tem, às vezes não. Eu acho que eu tento ser muito flexível, porque eu vejo que o artista tem que estar muito confortável. Ele tem que... É a imagem dele que está ali, então ele precisa performar como se ele tivesse, assim, na melhor roupa possível. Então, eu abro muitas concessões a favor do conforto do artista. Entendo. O que eu já tive mais de conflito é muito nesse lugar do artista... Ele tem a referência de dentro. Então, ele está se vendo o tempo todo e ele cansa daquela imagem com muita facilidade. Agora, quem tá de fora não tem essa mesma impressão. Então, teve uma cantora que eu vesti para um reality show e aí eu falei assim, vamos estipular uma cor? Porque o primeiro figurino que ela vestiu, elogiaram muito. Falou, nossa, essa cor tem muito a ver com você. Eu falei assim, vamos usar essa cor em todos os figurinos do programa? Ela, mas vai ficar muito repetitivo, não tô afim, não sei o que lá. Aí eu falei assim, cara, pensa que tem vários candidatos. Isso já foi uma coisa que eles identificaram com você. Se a gente trouxer sempre, você vai cansar. Mas quem tá vendo de fora vai associar isso a você. E aí ela topou e aí a gente foi com isso. Mas às vezes ela falava assim, pode ser preto, e aí eu coloco essa cor? Pode. Sim, aí sim. tem essa flexibilidade. Entendi. Vamos falar um pouquinho de videoclipe, que é uma parada que eu gosto bastante. Você já trabalhou com videoclipes também? Acho que foi o que eu mais fiz na minha vida, foi videoclipe. Quantos mais ou menos? Cita Cara, aí pra galera. Entre arte e figurino, acho que eu já fiz mais de 200. 200 videoclipes aí. Cara, videoclipe pra caramba. É muito videoclipe. Quais foram, assim, cita alguns cases que te marcaram bastante, que o trabalho ficou bastante bacana, ou um que tem uma história
Eu tenho um favorito. curiosa. Vai, Eu tenho um conta. favorito de todos, Conta. que é um do Lagum com a Isa, será? Porque ele é faroeste. É, Então, ele junta dramaturgia também, sabe? sim, cara, eu entendo. Tipo, é tipo uma parada meio western, assim. Como é que isso se traduziu? Eu não vi esse videoclipe, eu confesso. Mas eu com certeza vou ver. Como é que foi? Esse tem uma história curiosa. Vai. Ele foi um pouquinho antes da pandemia e eu ia vestir os meninos da banda, eram 5 meninos, 2 looks pra cada e a gente tinha mais 10 caras de figuração. Aí a gente fez uma prova de figurino no hotel deles, do dia pra noite. Eu não estava satisfeita com o resultado e a gente não tinha muito tempo, eu ia gravar no dia seguinte. São Paulo teve uma chuva torrencial Nesse dia. nesse dia e travou o caminho para locação, teve que remarcar o clipe. E aí remarcou para um mês depois, e aí eu tive um mês para falar assim, não, o que eu vou mudar aqui? Como que eu vou modernizar? Como que não vai ficar estereotipado demais? Porque isso é a coisa de você fazer com um artista, porque você vai fazer uma coisa de época, mas não é uma série de época que você precisa ter uma verossimilância com a época e tal. Não, é um artista, então ele tem que estar diferente da figuração. E são essas nuances que eu acho mais legal, sabe? Uhum. Esse é o meu xodózinho, acho. E que mais? Tem alguns outros, assim, que tenham... que tenham resultado num trabalho que você fala, nossa, ficou bacana pra caramba. Tem um figurino também que foi gravado aqui na Imagic, foi da Lara Silva, que eu amo esse figurino, que a gente fez uma bota em camadas, e eu construí muito com o Rafa, assim, fazendo os cenários virtuais terem a ver com a roupa, então foi muita troca. Esse é um dos figurinos que eu gosto muito de ter feito. Foi também. da Lara com o Zac. Isso. Foi isso mesmo, né? Foi gravado em chroma ou em tela de LED, você lembra? Eu acho que os dois. Os dois, né? Mas não tenho certeza. Depois. Tem essa possibilidade de foi os mesclar tecnologias, de fazer videoclipes de formas muito doidas. E foi gravado aqui no estúdio da Imagic, nesse mesmo estúdio aqui em que a gente está. Esse eu vi e ficou maravilhoso. Eu queria falar mais um pouquinho sobre a sua biografia. Ali na bio do seu Instagram tem um @, de um coletivo, né, que é o Coletivo Project. É isso mesmo? Exatamente. Pronunciei corretamente, né? Uhum. Conta mais sobre isso. De onde surgiu esse coletivo, essa ideia? O que é essa parada? Apresenta pra gente. Eu trabalhava numa gravadora, né, de música, fazendo figurino e comecei a fazer arte. E aí não estava dando conta de fazer os dois, entrou uma pessoa para fazer a parte de arte. E eu e essa pessoa, Lueli Marques, nos identificamos completamente, ficamos muito amigas e a gente começou a sentir falta de um processo mais unificado de direção de arte e figurino. Entendi. Porque muitas vezes você vai fazer o videoclipe em algum lugar e não tem essa troca que nem teve no da Lara Silva, da gente construir junto os cenários e os figurinos e ter um conjunto mesmo. É o lance de ter uma equipe mais estruturadinha, mais organizadinha. Exato, às vezes é muito fragmentado esse processo. Então a arte fala direto com o diretor, o figurino fala direto com o artista e não tem essa comunicação entre os dois lados. Então a gente sentia muita falta disso. Aí a gente se juntou, começamos a fazer os projetos juntas. Então a gente fazia arte e figurino sempre junto e ficava muito amarradinho. Com isso foi andando e os diretores que trabalhavam com a gente começaram a pedir para a gente fazer quase que um gerenciamento criativo de projeto, que é para que isso seja mais amarradinho mesmo na pré, não tanto na parte de direção e de acompanhar set e de gravação, mas numa pré, fazer uma estruturação do projeto. Fazer uma amarração ali das Exato. histórias, dos contextos e tal. E assim nasceu a parada. Nasceu. E aí a gente tem um grupo de pessoas que trabalha com a gente, não são nossos funcionários nem nada, são parceiros mesmo, que a gente tem muito essa filosofia de dividir, de, cara, te indico para esse trabalho tem mais a ver com você. Então, a gente acaba amarrando e montando equipes para atender os projetos. Faz jus ao nome coletivo mesmo, né? Essa parada tá meio em voga, assim, eu acho que tem uma justificativa para isso. É um facilitador de conexões, eu acho. Tipo, traz alguém que manja disso, traz alguém que sabe daquilo, e assim vai formando ali uma galera, e essa galera pode pegar um projeto e tocar, de repente. Exato. É como a Imagic é basicamente isso, cara, só que a gente quis
tomar uma proporção de empresa mesmo. Mas foi isso, é a conexão de pessoas talentosas, assim, que se juntam e atendem projetos. O audiovisual é muito coletivo, né? Ele é Total, quase cara. como se fosse uma orquestra, assim. Você precisa de todo mundo junto pra ter o som. Total. Cara, qual que é o caminho que uma garota, como se você estivesse falando com uma garota mais nova, qual que é o caminho para essa menina entrar no mundo artístico, do figurino, da moda? Qual que é o conselho? Tipo, estudar, fazer, o que dá para fazer em casa, autonomamente, assim? Como é que você aconselharia uma garota mais nova a entrar para o mundo do figurino, assim, da arte? Se fosse para uma garota que estivesse na faculdade já, eu diria, aproveite a faculdade sem se preocupar com o mercado de trabalho. Isso é importante. Se tem uma coisa, eu era muito noiada com isso quando eu tava na faculdade, assim, principalmente por causa de dinheiro, né? Porque eu precisava pagar as contas. Não, essa é a realidade da maior parte do Brasil, né, mano? Tem essa pedra no meio do caminho, né? Exato. Mas a gente lida com pedras no meio do caminho. Eu tinha muito essa noia de eu preciso ser a melhor no mercado de trabalho, eu preciso entregar. E, cara, o processo criativo de você estar estudando e não ter um comprometimento com atender a necessidade do seu cliente, isso não volta. Então, assim, é onde você tem a oportunidade de desenvolver processos criativos que você não vai ter no mercado de trabalho e que muitas vezes podem impulsionar a sua carreira muito mais do que se você tivesse preocupado em fazer alguma coisa vendável. Então, as experimentações que você tem a liberdade de fazer quando você está estudando são muito maiores e isso sim pode te fazer ser um profissional muito melhor lá para frente. Porque o que vai direcionar a sua carreira é quando você está trabalhando, você está sempre atento, você ser proativo. Eu sei que é uma palavra brega, né? Mas não. É verdade. Assim, você tomar iniciativa, porque a gente está sendo testado o tempo todo. Total. O tempo todo as pessoas estão analisando e vendo o que você está fazendo, o que você não está, o que você é capaz. Então, assim, errar, todo mundo vai errar. Agora, reconhecer o erro. Cara, eu errei. Você pode me ensinar a fazer? Pode me ensinar como que eu faço mais fácil, mais rápido? Acho que esse é o caminho, assim. Aproveitar os momentos de experimentação. Sim. Porque... E para alguém que, tipo, tá fora da faculdade, tipo, não tá tendo oportunidade de estudar ainda, você acha que tem um caminho por ali? Acho. Tem 2 caminhos. O caminho de repertório visual. Então, fazer um repertório mesmo. Assistir o máximo de... Se a pessoa quer ir para de referência. Se quer ir para dramaturgia, assiste tudo de filme que você conseguir assistir. Se quer ir para vestir artista, vê o máximo de artistas que você consegue ver, videoclipes, apresentações ao vivo. Tenta entender, experimentar e estudar, cara. Eu acho que faz diferença. É possível fazer e trilhar uma carreira legal sem estudar. Sem estudar, assim, eu digo Sim. de formas formais, né? Mas faz diferença. É que a gente está, igual eu falei agora há pouco, num país muito plural, onde algumas pessoas têm oportunidades e outras não, infelizmente. Por isso que eu cito, assim, por isso que eu peço para você falar para meninas que estão na facu e para meninas que não podem estudar. Eu falo meninas, mas podem ser qualquer pessoa, tá, gente? Tipo, meninos também. O mercado é muito plural. E né, assim, tem vários cursos e vários projetos que são assim, gratuitos. Agora, como faz muito tempo que eu não me envolvo com isso, talvez eu não tenha em mãos tantos nomes, mas o Criar, por exemplo, é um projeto de audiovisual no geral, então tem vários setores. A Escola SP de Teatro, eu acho que é gratuito também. Tem um processo seletivo, todos eles, mas assim, são muito completos em termos de ensino. O lance é não ficar parado e sempre ir atrás, né, cara? Tipo, qualquer coisa isso, vale para qualquer coisa. Quando você quer alguma coisa, começa a estudar sobre, ler sobre, fazer, que uma hora vai rolar uma oportunidade, assim, e falar com pessoas. Tipo, ó, fala com uma pessoa que você quer fazer isso, com outra pessoa também, que uma hora surge alguém falando, ô, você falou que tava a fim de fazer tal coisa, tô sabendo de tal parada aqui, você não quer fazer. É muito assim na área artística e audiovisual. Sim. Ou eu tô errado? Não, é total. E você falou uma coisa que me lembrou um professor da USP, que eu fiz um curso na USP que falou sobre isso. Tem muita gente que fala assim, que o segredo do sucesso é você ficar quieto. E aí esse professor falou pra mim, assim, quando você conta uma ideia, a chance dela deixar de ser uma ideia é muito maior
Talvez você tenha um pedaço muito menor na ideia realizada, mas pelo menos ela existiu, porque uma ideia na sua cabeça, ela é só uma ideia. Ela não vale nada. Então é isso, se você conversa, se você quer fazer figurino, aí você conversa com um amigo e você descobre que esse seu amigo, ele filma com o celular, mas faz uns clipes super legais. E, pô, tem fulaninho que canta, mas ele não tem ninguém pra fazer o clipe dele. Pô, você já juntou 3 pessoas ali que você consegue criar uma coisa, desenvolver, numa dessas mandou pra um festival, pronto. Premia e você tá sendo visto pelas pessoas. Exato. Né, mano? É assim mesmo. E te perguntar se você enxerga algum gap, alguma coisa que você define como necessidade no mercado hoje, algo que precisa evoluir, porque muitas pessoas acham que o Brasil é um país atrasado, assim, de forma geral, porém, a gente está no mapa da inovação tecnológica, cara. Tipo, sempre que tem uma tendência tecnológica, o Brasil ele está sendo testado. As coisas vêm para o Brasil serem testadas aqui. Então, tipo assim, em resumo, a nossa área, a área artística, a área audiovisual, ela tá no caminho que você julga ser, tipo assim, bacana, pô, beleza, tá no caminho da hora, ou não, tipo, tá muito atrasado ainda, tá faltando isso, tá faltando aquilo. O que você acha sobre isso? Eu tenho uma opinião um pouco crítica. Desde que eu comecei pra cá, eu sinto um atraso. Eu acho que, assim, existia mais incentivo cultural, financeiro antes do que existe agora para produções audiovisuais no geral, quando elas são ligadas ao autoral. Eu sinto que no mercado audiovisual tem uma discrepância muito grande. Não tenho tanto acesso à parte de tecnologia, para dizer com propriedade, mas quando é conectado a marcas, a corporativo, tudo mais, tem muito mais incentivo do que o autoral, do que cinema, do que produções, assim, fora streaming, sabe? Então, acho que o que seria de avanço necessário, que eu vejo de gap mesmo, é um entendimento do mercado como indústria. Como entender o quarto setor, a indústria criativa no geral, como rentabilidade. Se a gente compara, assim, óbvio, não dá para comparar com Hollywood, mas entender o tanto que emprega, o tanto que gera de poder de compra e o tanto que há de espaço para as pessoas de trabalho com ou sem formação formal é muito grande. Então, acho que falta um incentivo político nesse sentido, de entender mais para o lado autoral do que para o lado institucional. Sim, beleza. Boa. E é o seguinte, você falou aí sobre cinema. Você já teve alguns trabalhos com cinema também, né? Com curtas, com longas. Ou não? Como é que é? Tô errado? Conta um pouquinho de cinema aí pra gente. Esse é meu xodó, assim. Eu quero muito voltar a trabalhar com cinema. Eu amo, porque você se desdobra para uma obra fechada e é um trabalho um pouco mais a longo prazo. Entendo. Então, você tem uma maturação criativa que não é do dia para a noite, você consegue desenvolver e amarrar melhor as histórias. Eu fiz o figurino de um longa ano passado, retrasado, acho que foi retrasado, mas ainda não saiu, tá em alguns festivais. A gente se perde, né, com 2020, 2021. Virou um ano só. Foi tudo meio doido, assim, virou um ano só, é verdade. Eu fiz um longa, e aí eu participei, isso assinando como figurinista, mas como assistente fiz algumas séries para canais, pro Comedy Central, não sei se pode falar. Pode, claro. Fala, por favor. Para alguns Canal Brasil, algumas séries assim para Band. Mas eu sinto falta, eu gosto muito. E a verdade é que, assim, dentro do Multimina, eu gosto muito de escrever. Então, eu tô cada vez mais direcionando, assim, à medida que o coletivo vai se estruturando, que a gente tem pessoas para atender a esses serviços que eu faço, que a Lu, minha sócia, faz, eu quero ir cada vez mais para a parte de roteiro. Vai sobrando um tempinho, você vai escrevendo uma coisinha, pensando em alguma coisinha. Exato. Tem alguma coisa pronta já ou tá tomando forma ainda? Pronto, com roteiro escrito, eu tenho 2 roteiros, mas eu quero reescrever. Aí, cineastas, ó. Tem 2 roteiros da Dib prontos aí, ó. Agora, argumento tem aí uma caralhada. Pode falar palavrão? Pode, porra. Pode sim, caraca. Caraca, é muito Hannah Montana falando palavrão.
Estou muito bravo, seu bobo. Isso é muito adulto. Então é isso, vamos continuar o nosso papo aqui. Dibi, vamos falar de criatividade agora? Vamos falar de criatividades e suas camadas. Ouvi aí que, aqui nos corredores, pô, a Dibi tá vindo aí. A Dibi é a pessoa que consegue transformar qualquer coisa que ela toca em arte. Uma ideia que chega simples, ela olha e transforma aquilo numa coisa magnânima. Enfim, como que você define criatividade e seus processos criativos? Vamos falar um pouco de criatividade, vamos debater um pouco sobre isso. E esse lance de transformar qualquer coisa em arte, acho que isso vem muito daquela infância lúdica que você teve no seu passado. Vamos lá. Criatividade, eu acho que é quase um tabu, né? Que as pessoas se dividem entre pessoas criativas e pessoas não criativas, mas eu acho que todo mundo é criativo. O que muda é em que ambiente você exercita a sua criatividade, em que ambiente você não exercita a sua criatividade. E como a pessoa cria também. Depois eu vou te falar por que eu falei isso. Agora eu quero saber agora. É porque num papo desse com a minha mãe, você que é o criativo da família. Eu falei, não, mãe, você que é a criativa. Porque eu cheguei em casa um dia e as compras estavam, tipo, todas guardadinhas, retinhas em cima da mesa, como se fosse um Tetris, assim. E eu olhei aquilo e eu fiquei com uma sensação de... Sabe quando você olha uma coisa e fala, paz. Nossa, que paz. Tipo, não é aquela compra que você chega e joga em cima da mesa. Eu falei, mãe, o jeito que você colocou as compras, tirou do carro e colocou em cima da mesa, ficou super, assim, gostoso de ver. Isso é uma criatividade, cara. Esse hábito de organizar uma coisinha para ficar organizada ali, bonita aos olhos, mesmo que sem querer, é uma criatividade. Exatamente. As pessoas acham que ser criativo é só você ser artista. Exato. Mas não é. Você encontrar soluções no dia a dia que facilitem o seu dia a dia, isso é criatividade. Então, acho que a pessoa se entender como criativa é o primeiro passo para ela exercitar a criatividade. E talvez por eu ter crescido nesse ambiente tão artístico, eu sempre fui incentivada a isso, a me ver como uma pessoa criativa. Eu escrevi um texto esses dias que falava sobre isso, sobre todo mundo sempre me dizer que eu era criativa. E eu não sei se eu me enxerguei assim porque todo mundo falava, ou se eu comecei a ser criativa para atender essa expectativa dos outros, sabe? Mas para mim é muito um exercício, é que nem desenhar. Não existe não saber desenhar. Existe você ter uma criança de 5 anos que faz um céu roxo e alguém fala assim, o céu não é roxo, o céu é azul. E aí você quebra toda a alegria dela de fazer o céu roxo. Exato. E aí ela deixa de exercitar aquilo porque ela não quer errar. E aí o medo, aquelas fazendo um quote da Disney, não deixa o medo de errar, impedir que você jogue. A pessoa fica com tanto medo de errar que ela para de exercitar a criatividade dela. Até porque trabalhar com arte é se expor muito, né? É diferente de você chegar numa obra, de você ser engenheiro, você ter um período de tempo para fiscalizar aquilo. Aquilo é a sua competência profissional. Quando você trabalha com arte, você envolve muito a sua própria identidade. E o engenheiro ele não pode errar. Se ele errar um cálculo num projeto, o prédio cai. Já o artista, ele pode errar. Às vezes o erro é interessante. É isso, mano. E aí? Eu acho que essa exposição faz com que as pessoas tenham medo de desenvolver mais a criatividade. Mas, para mim, o processo de ser criativo, eu não acho que existe bloqueio criativo. Para mim, não existe isso. Você é uma pessoa que se considera não bloqueada criativamente. Eu acho que o bloqueio é a gente que cria. Então, se eu falo que eu não vou ter bloqueio, eu vou sentar e vou escrever. Vai ficar ruim? Vai ficar ruim. Não precisa ficar bom o tempo todo. Mas você criou. Mas você criou. Então, o que está em jogo muitas vezes é o julgamento de se aquilo é bom ou ruim, e muitas vezes esse julgamento ele nem existe na realidade. Ser criativo não significa fazer uma coisa boa o tempo todo. Arrumar uma compra, igual eu falei, pode ser criativo. Exato. Encontrar uma nova forma de fazer sua casa funcionar. Uma palavra nova que se encaixa no seu vocabulário. São coisas muito pequenas, assim. Tem um exercício de criatividade, são 30 círculos dentro de um papel, e você tem, acho que, 5 minutos para desenhar uma coisa diferente em cada um dos círculos. Tipo, é bobo.
Mas, poxa, é uma coisa que você faz e você vai estimulando o seu cérebro. E é isso, é uma coisa do exercício mesmo. É igual uma academia. Você vai na academia, quanto mais peso você puxa... Nem sei quais são os termos que eu não vou na academia. Eu também não. Talvez não tenha sido o melhor exemplo. Mas você exercita e aquilo fica mais fácil. Correr. Sim, correr. mano, correr. Você corre Boa. 3 quilômetros, aí é fácil. Aí você corre 5, aí 5 fica fácil. Criatividade é a mesma coisa. Só que como a gente tá se expondo, a gente não quer errar. Medo do julgamento, mano. Tipo, nossa, essa roupa aí que você fez... Na música isso é muito comum. Nossa, que música... Sei lá, não curti não. O medo do músico de fazer um som ali, uma composição, e de não agradar, impede ele muitas vezes de mostrar, de fazer, de prosseguir. E isso quebra muitas vezes um artista independente que está começando ali a sua carreira, a trilhar a sua jornada, e o medo de ser julgado, tipo, impede ele de continuar. Mas muitas vezes a gente vê casos aí de quem não desiste, de quem leva adiante mesmo assim, e foda-se, e cria um barulho, estremece aí as grandes empresas, vamos dizer assim, as gravadoras. Como é que tá o cenário das gravadoras, assim? Você acha que um artista independente, um artista autoral, ele tem capacidade de fazer um barulho hoje, sem precisar de gravadora? Como é que você... O que você acha sobre isso, assim? Eu acho que existe uma democratização do processo de fazer a música, né? É muito mais fácil você fazer música hoje do que era antes. Total. Eu até fui numa rádio esses dias e falei sobre isso, que, assim, antes a gravadora, ela colocava o dinheiro no artista. Agora, o artista, ele precisa se bancar para fazer acontecer, né? Salve exceções, no começo, assim, quando ele está começando. Então, eu acho que sim, existem muitos nichos e muitas formas de você fazer um barulho. Mas a gravadora, ela é um grande facilitador e, assim, é um time de pessoas que já estão acostumadas a fazer. Eu separo, assim, em 3 tipos de artista. O artista de nicho, o mainstream e o artista celebridade. Isso como se fosse um diagrama de Venn. Como é que é esse... Qual que é a diferença desses 3 aí? O de nicho, ele vai ser... É muito mais fácil você ser artista independente se você é de nicho, porque você está comunicando para um grupo. Então, alternativo, às vezes de bandeira, enfim, são esses artistas menores que têm um nicho muito forte e que vão sustentando eles. O artista celebridade, ele é um artista que não necessariamente ele é conhecido por cantar, mas porque ele tem esse lifestyle que as pessoas aspiram. E o artista mainstream é artista de rádio, é artista popular, é artista que vai pra rádio, televisão, e que, assim, pra chegar no mainstream, gravadora é o grande trampolim. Na minha percepção, hoje em dia, tem uma artista no Brasil só que abrange os 3 lugares, que é a Isa. Eu acho que a Isa, ela consegue ser de nicho, consegue ser celebridade e mainstream ao mesmo tempo, assim. Legal, cara. E quais são teus planos, assim, daqui pra frente, teus planos futuros? É só escrever, é desenvolver o coletivo, é criar uma peça impactante no Brasil inteiro? Quais são teus sonhos, assim, daqui pra frente? Olha... né? Que pesado. Vou olhar daqui 10 anos ver se eu cumprir. Exato, mano. Da hora. O principal, assim, é coletivo. Eu quero que ela vire realmente um espaço de criação em que as pessoas se identifiquem, que elas vão lá, que elas criem junto, que lance projetos. Então, eu e a Lu, a gente escreve muitos projetos criativos, formatos de televisão, formatos de conteúdo. Então, a gente quer botar isso para o mundo, quer que isso vá acontecendo, que dê start nesses projetos. Aí, estando mais aliviada com isso, eu tenho alguns planos de fazer curso fora. Eu queria fazer um curso de escrita fora. E aí, é focar na caneta. Demorou. Como é que alguém que queira te mostrar alguma coisa, tipo, olha, eu vi o teu coletivo, acho que seria bacana eu somar dessa forma. A pessoa pode, tipo, é só entrar lá nas redes sociais e mandar alguma coisa. Olha, eu quero participar, eu quero somar, é só mandar para vocês. A gente recebe bastante mensagem no Instagram e a gente sempre testa essas pessoas. Mano. Quando a gente tem um set que a gente sabe que a gente pode levar uma galera maior, assim, ter mais suporte, ter alguém começando, a gente fala, mano, vamos lá, vem com a gente,
vê se você curte. Essa semana mesmo, a esposa do diretor que fez o longa, que eu fiz o figurino, ela tava querendo fazer figurino e ela sabe que eu tô querendo sair do figurino. Aí eu falei assim, ó, a gente vai ter uma semana intensa, são 3 publicidades, 4 clipes, vai ser intenso. Topa vir? Topo. Aí a gente fechou um cachê, vamos lá, e aí mão na massa. E foi bem legal, assim, eu acho que ela segurou bem, é uma pessoa que eu já tô, ó, pros próximos, já tá mais treinadinha, sabe? Mano, você falou uma parada engraçada. Você tem toda uma carreira de anos no figurino. E aí você acabou de falar, pô, quero sair, quero arrumar um jeito de sair do figurino. Também tenho amigos que são videomakers, assim, de anos, talvez até décadas, e que me falam, mano, eu não aguento mais vídeo, velho. Não aguento mais, quero sair, quero fazer outra coisa. Eu também tenho um amigo confeiteiro que me fala, não aguento mais bater bolo, mano. Não aguento mais ver o fouet lá. E aí ele me fala que ele tem um amigo marceneiro que não aguenta mais ver madeira na frente dele. Mano, por que isso é um fenômeno, eu acho. Mas talvez é interessante a gente ver isso e refletir. Por que talvez isso acontece? A parada é que a gente se dedicou e se especializou e ficou foda, ficou craque. Talvez isso seja natural, talvez não seja. O que você reflete sobre isso, assim? Eu acho que é uma série de fatores, né? Que Total. se a gente compara, assim, com 2 gerações para trás, eles faziam carreira. Eles ficavam 30 anos fazendo a mesma coisa. E a gente já não tá mais vendo isso na nossa geração, né, mano? Não. Mas aí vem a comunicação, a velocidade das informações. E eu acho que depois da pandemia, rolou um movimento de, assim, eu não vou deixar pro futuro, pra Helena do futuro realizar os sonhos dela. É óbvio que eu vou cuidar da Helena do futuro. Mas, assim, e se não tiver futuro? Aí eu passei a vida inteira cuidando da Helena do amanhã e a Helena do hoje não fez porra nenhuma. Porra, total, mano. Então, eu acho que é isso, as pessoas ficando em casa, elas perceberam assim, cara, eu não tô mais feliz fazendo isso, eu tô fazendo porque é o que eu sei fazer, ou porque é o que eu tô acostumado a fazer, ou porque eu não tive coragem de fazer o que eu queria fazer. Mano, tipo, hoje a gente também tem a facilidade de abrir o YouTube e falar curso de vídeo, curso de design, curso de figurino. Então a gente tem ao nosso alcance muito conteúdo que pode nos transportar para outros mundos. Eu acho que isso gera uma instabilidade no lugar onde a gente tá. Tipo, eu sou jornalista, mas eu vi um curso de fazer casinha de cachorro. Caraca, eu acho que eu seria muito feliz fazendo casinha de cachorro. Isso é real? Não sei. Foi um exemplo real, eu acho. Eu acho que foi um exemplo que fica aí ao critério de vocês. Eu adoraria, mano. Adoraria fazer um curso de marcenaria. Eu dei uma olhada no Senac, assim, tipo, no Sesc. E tem. Qualquer hora eu vou lá, mano. Qualquer hora eu vou lá. Mesmo estudando a vida inteira comunicação, uma hora eu vou pegar um serrote e vou fazer uma casinha pro meu cachorro. E pode ser um hobby também. Exato, mano. Né? Tipo, de repente não substitui a tua carreira, mas pode ser um hobby. E os hobbies são algo que... São coisas que, eu acho que, como é que fala? Semeiam a nossa criatividade. São algo que... São coisas que... Te tira da zona comum, né? Exato, cara, exato. Então, tipo, se você, de repente, é figurinista, mas quer fazer uma escultura, escrever um roteiro, que seja, né, mano? Isso vale para qualquer pessoa, de qualquer profissão. Gibi, embora a gente esteja falando sobre seguir sonhos, não ligar para julgamentos, no ipsis literis da vida, no dia a dia, a gente precisa fazer alguma coisa para se garantir, para ganhar uma grana. Senão a gente vai dormir embaixo da ponte. Então, muitas das vezes a gente tem que pegar toda essa parada artística que a gente falou durante o nosso papo e transformar mesmo em profissão. Transformar em algo vendável. Ou seja, ser um empreendedor. O que você pode falar sobre isso? Acho que, em primeiro lugar, o formato do audiovisual no Brasil hoje, ele é muito isso. Ele é autônomo completamente. São poucos os lugares em que você é parte de uma empresa, né? A menos que sejam produtoras que tenham seus funcionários, mas na maior parte, assim, é tudo terceirizado. Então, o figurinista é contratado à parte, o diretor de arte é contratado à parte, o produtor e por aí vai. Então, é uma cadeia em que, em primeiro lugar, você tem que ter muita consciência financeira
E isso é uma coisa que eu falo com todo mundo que trabalha comigo. Às vezes, quando eu tenho estagiários, quando eu tenho assistentes, eu ensino eles a trabalhar com planilha. Porque por mais que a gente tenha todo esse lado artístico, criativo, ele não funciona sem um lado executivo que tem que estar muito forte. Até porque você criar sem um limite de orçamento, você não vai... Vai morrer na praia. Você vai morrer na praia, você vai matar todas as suas expectativas. Você vai querer uma coisa gigante e ela não vai ser execuível. Então, acho que ter essa consciência financeira é muito importante. Saber se colocar, saber o seu valor, assim. Saber quando vale a pena você dar um desconto e quando não vale a pena você dar um desconto. Mano, estudar a precificação. Acho que tá faltando bastante isso, assim. A cada 10 pessoas, 9 não sabem, tipo, quanto vale o seu próprio trabalho, mano. Exato. E existem valores referenciais. Então, assim, você entender quanto abaixo desse valor referencial você tá, quanto acima, por que você tá abaixo, por que você tá acima. Porque se você não se conhece profissionalmente, se você não sabe as coisas que você já fez, o que você consegue entregar, quais são as vantagens de contratar você, como é que você pode cobrar mais? Exato. Você não consegue. Então, eu acho que ter essa noção é muito importante. E o lado de ser empreendedor mesmo, é muito fácil isso te tirar do lado criativo. Eu trabalho com muitos diretores que eles também são os produtores executivos. E isso, durante o filme, é muito crítico, você não ter um produtor executivo de fora. As pessoas, quando elas veem subir os créditos, elas veem lá os nomes dos cargos, mas elas nem imaginam a importância que cada uma delas tem ali. No caso, o produtor executivo é essa pessoa, responsável por executar pelo orçamento do filme todo. Pelo um viés mais financeiro e tal. Exato. E aí, assim, quem que vai discutir com o cliente? Se essa pessoa que está dirigindo, que está orquestrando o lado criativo, é também a pessoa que está orquestrando o lado executivo, como é que ele vai discutir com o cliente? Porque ele quer entregar o melhor. É aí que faz sentido o lance de surgir um coletivo, mano. Porque se você começa a criar tudo sozinho, você vai cair nessa sinuca de bico que você está falando aí. Aí faz muito sentido você chamar alguém que pode conversar direto com o cliente, fazer atendimento e ficar você ali na parte criativa. Exato. E as coisas se conectam. Mas assim, sendo bem sincera, o Coletivo Project ainda tá bem limitado. Mas é questão de evolução, mano. A gente brinca que, assim, teve um financeiro de uma empresa que a gente prestou serviço que falou assim, quem que é a pessoa do financeiro? Aí a gente, é a Giovana. Aí ele, legal, prazer, Giovana. Você precisa saber diferenciar, assim, senão, cara, você sempre vai pender pelo lado criativo e aí você vai ter um rumo financeiro, porque você quer entregar o melhor trabalho. Exato. E aí é o que você falou, mano. Se não tiver uma responsabilidade, uma consciência financeira, tu vai quebrar tentando fazer arte e não vai conseguir fazer arte. Aí você vai ser quebrado e frustrado. Porque por mais que seja artístico, é um trabalho. É uma profissão. Então você tá ali para prestar um serviço. Então, por mais que seja arte, por mais que, tem todo o lado poético dentro de uma arte, também tem um lado ali que você precisa olhar com consciência e olhando pro lado financeiro também. Não tem como escapar. E eu vou te falar, que agora eu não sei se eu posso falar isso ou se eu não posso. Pode. Mas, assim, eu acho muito legal que eu troco muita ideia com o Rafa, com o Juninho, porque a gente começou empresas meio que simultaneamente. E eu acho muito legal o jeito que a iMagic progrediu, sabe? E tem muito a ver com isso, com ter uma gestão, com você saber diferenciar criativo de executivo e de abrir mão, algumas vezes, da parte criativa, porque a sua vontade de fazer arte vai matar o caixa. Total. E o caixa precisa existir. Total. Pra quem não viu o primeiro episódio, eu recomendo muito que vejam. O Rafa e o Douglas, eles falam diversas vezes que ainda estão aprendendo a ser CEOs e diretores de uma empresa. A gente ainda apanha quando a gente vai para alguns lados aí, justamente por ser uma empresa nova e tal, mas você vai aprendendo. E aí tem um lance muito importante que o Juninho falou de receber o feedback dos erros, olhar para isso e aprender com aquilo, para que a próxima vez que você for fazer, você tentar não errar. Parece muito básico, mas na prática é um pouco mais difícil. Mas esse é o segredo, mano. De você fazer, quando você errar, souber lidar com o seu erro e aplicar de uma forma melhor na próxima para você acertar.
E assim você vai aprendendo a ser artista e responsável e adulto ao mesmo tempo. Não, você traçou o paralelo perfeito. Porque, igual a gente estava falando sobre ser criativo e exercitar e tá tudo bem errar, é a mesma coisa do lado corporativo. Que você, sendo o seu próprio chefe, você sendo autônomo, você vai aprender que assim, na próxima eu não vou passar um orçamento tão baixo, na próxima eu preciso incluir lavanderia. É isso, que é uma mano. coisa tão simples e as pessoas esquecem de colocar no orçamento. Então, você vai aprendendo com esses erros e corrigindo. É importante pra galera que tá entrando agora no mercado ouvir isso, porque é real. Tipo, quando você tá entrando, tá começando a mostrar o teu trabalho ali, você vai cobrar mais baratinho para pegar uma coisinha aqui, para pegar uma coisa ali, fazer um network, fazer teu nome, mas em algum momento você tem que evoluir, em algum momento você precisa falar, opa, peraí, eu já não sou tão iniciante assim, já tem que trazer uma pessoa comigo. Olha, obrigado por você estar interessado no meu trabalho, mas eu tenho uma equipe agora. Então, se você ficou sabendo que eu cobrava tanto, tipo, o meu novo orçamento é esse aqui. E assim atualizar ano a ano. Exato. Assim, tem os valores referenciais que eu te falei, né? Por exemplo, no figurino, videoclipe é livre negociação. Então, como é um lugar em que muita gente está começando, que muita gente faz para mostrar portfólio mesmo, você pode topar um cachê mais baixo, você pode ter uma flexibilidade maior de verba de produção, porque é muito mais coletivo do que você chegar para uma publicidade. Quando você chega para uma publicidade e você se sente confiante, você sente que você já teve uma experiência aí para poder assumir a bucha que é uma publicidade, é importante você seguir os valores referenciais para você poder valorizar seu trabalho mesmo. Você passou por isso, no caso, para você estar falando com propriedade. Sim. Né? Tenho certeza. E até hoje. E aí é muito louco, porque você vai adaptando seus valores. Você começa a fazer publicidade, você começa a fazer longa-metragem, e aí você começa a assumir um cachê, por exemplo, que é um cachê para esse trabalho X. Aí, quando você vai voltar e fazer um trabalho que seria de iniciação, você já não consegue mais cobrar o valor que você cobrava antes. E aí, a importância do nosso coletivo. O que a gente faz? Eu e a Lu, a gente supervisiona trabalhos de pessoas que estão começando. Então, muitas vezes a gente assina criativamente, e como assinar criativamente, eu quero dizer, a gente faz a pré-produção, a gente faz o projeto, a gente faz todo o lado do desenho do que vai ser o projeto, mas a execução é feita por alguém que está tentando conseguir portfólio. Entendi, mano. Faz muito sentido isso, cara. Isso é muito criativo, muito legal, muito bacana. E isso vai girando o que a gente chama de economia criativa, né, cara? A gente vai encontrando nichos, encontrando brechas ali para ganhar um pouquinho aqui, ganhar um pouquinho ali, de formas diferentes, que a gente não via há alguns anos atrás, esse modelo de trabalho, esses modelos, mas que agora estão surgindo. E a gente chama de economia criativa e não é à toa. É usar a criatividade para saber se manter e ganhar dinheiro, mano. E que num país como o nosso, em que a gente é obrigado a ser criativo por natureza... Natureza, mano, exato. Tem tudo para ser um grande negócio. E aí é aquilo que a gente tinha falado. Às vezes as pessoas não se acham criativas, elas só não sabem que são. Porque para se manter, para trabalhar, para sair de casa, para vender alguma coisa na rua, você tem que ser criativo. E muitas vezes você é criativo e você nem sabe. Pode parecer besteira, mas a falta de recurso faz a gente ter, assim, um leque de criatividade muito maior. Um retrato perfeito do Brasil. Então é isso. A gente bateu um papo incrível aqui sobre artes. Artes no plural, diversas artes. Sobre economia, sobre criatividade, sobre poesia, sobre sonhos, sobre não desistir se você for julgado, porque você vai ser julgado. Mas também a progredir de uma forma que você tenha que executar a sua arte, olhando por um viés financeiro, porque você tem que sobreviver. Então foi um papo 360, assim, muito bacana, muito legal. Dib, quero te agradecer por ter vindo aqui no Incomum. Esse segundo episódio foi maravilhoso. E é isso, tenho que agradecer muito você por estar aqui. Imagina, obrigada a vocês por convidarem. Quando quiserem, pode chamar, que estamos aí, porque é muito importante mesmo a gente falar sobre business, arte, criação, tudo isso está muito ligado. Tudo isso é um ciclo. E é isso então, gente, muito obrigado. Contamos com vocês, assistam aos próximos episódios. E para você que quer apoiar o Incomum Podcast, falar que tá bacana, deixa um comentário, tá? Se inscreve no nosso canal, dá uma força. Essa é a forma gratuita que você tem, tipo, ó, dando um cliquezinho só e de falar pra gente que tá bacana o trabalho. E se você quer dar alguma sugestão, algum feedback, aí na descrição tem o nosso e-mail também. Bora trocar uma ideia, beleza? Valeu!
Tchau.